Sabe aquela sensação de que a história vive se repetindo? Pois é. No livro de Juízes, a gente encontra uma chave para entender isso. É uma história poderosa sobre um círculo vicioso mesmo, de memória e esquecimento, que não só definiu uma nação antiga, mas que, de certa forma, ecoa até hoje. Então, vamos mergulhar no capítulo 2 de Juízes para entender que padrão é esse. E a grande pergunta que guia toda essa análise é essa aí. O que acontece quando uma geração inteira esquece? Quando as lições, as histórias, tudo aquilo que foi vivido se perde no tempo. O que será que preenche esse vazio? É exatamente isso que a gente vai descobrir. Bom, nossa história começa num lugar com um nome bem sugestivo, Boquim. Boquim significa os que choram. E o nome não podia ser mais apropriado, porque é exatamente ali que acontece um confronto bem dramático que já prepara o terreno para todo o conflito do livro. A cena já começa com essa pergunta direta, que corta o ar. É o anjo do Senhor falando, sem rodeio, sabe? Uma acusação na lata, que vai direto no ponto e mostra o tamanho do problema. E qual era o problema? A instrução que Israel tinha recebido era muito clara. Nada de fazer alianças com os povos daquela terra e era para destruir os altares deles. Isso não era só uma questão de território, não. Era uma forma de proteger a identidade e a fé deles da idolatria que estava por toda parte. Mas eles simplesmente não obedeceram. E aqui o contraste fica, nossa, gritante. De um lado a gente vê a fidelidade de Deus, a promessa firme, eu nunca vou quebrar minha aliança com vocês. E do outro, a falha de Israel em cumprir a parte deles no acordo. É quase uma imagem de uma promessa que foi rasgada. A consequência disso tudo é imediata e, pior, duradoura. O anjo avisa que aqueles povos que eles deveriam ter afastado se tornariam uma armadilha, um laço, como diz o texto. Seriam como espinhos constantes, sempre ali para desviar a atenção e a fé deles. Mas aquele choro todo em Boquim foi só o começo. O verdadeiro ponto de virada da história acontece com a passagem do tempo, quando uma nova geração entra em cena. Essa linha do tempo aqui mostra direitinho como a memória foi se apagando. Começa com a geração de Josué, a turma que viu com os próprios olhos os milagres de Deus. Depois, a liderança passa para os anciãos, que também testemunharam essas coisas. Só que o tempo não para, né? A morte chega. E quando aquela geração se vai, a memória viva daqueles eventos incríveis vai junto, abrindo um espaço enorme para o esquecimento. E essa frase aqui, essa frase muda tudo. É chocante pensar nisso. Surge uma nova geração que não apenas não viu, mas que não conhecia o Senhor. O conhecimento simplesmente não foi passado adiante. É essa amnésia espiritual que vai se a faísca para o caos que está por vir. E o que vem a seguir? Um padrão, um ciclo super previsível e bem trágico que vai marcar toda essa era dos juízes. É um padrão de rebelião que é sempre seguido por um resgate. Olha só, basicamente, o livro de Juízes inteiro pode ser resumido nesse ciclo de 4 estágios. Funciona assim. Primeiro, o povo peca, se afasta de Deus para adorar ídolos. Depois, como consequência, vem a opressão por parte dos inimigos. Aí, no desespero, eles fazem uma súplica, pedem ajuda. E, por fim, vem a libertação. Deus, em sua misericórdia, levanta um juiz para salvá-los. Pecado, opressão, súplica, libertação. Vamos olhar cada passo com mais calma. O ciclo sempre começa com o pecado. A nova geração, sem a memória do passado, se voltou para os deuses dos povos vizinhos. O texto até cita nomes, como Baal e Astarote. Ao adorar esses ídolos, eles estavam quebrando a aliança com Deus, e isso, claro, provocava a ira dele. A consequência direta do pecado é a opressão. A proteção divina é retirada e o povo acaba sendo entregue nas mãos de seus inimigos. O resultado é o que o texto chama de grande aflição, ou seja, um sofrimento tremendo. E aí, lá no fundo do poço, o povo clama. O texto é bem forte e diz que o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido. E em resposta a esse clamor, a essa súplica, ele levantava um juiz, que era um tipo de líder militar e espiritual, para tirar o povo daquela opressão. Mas aqui é que está a parte mais trágica desse ciclo. A libertação não gerava uma mudança de verdade, uma mudança permanente. Assim que o juiz morria, o povo não só voltava a fazer tudo de novo, como se corrompia mais do que seus pais. O ciclo não era uma escada para cima, sabe? Era mais como uma espiral, sempre para baixo. Isso tudo nos leva à conclusão do capítulo e a uma explicação final para essa situação toda de Israel. Afinal, por que Deus permitia que esse ciclo continuasse?
Parece que havia um propósito maior por trás de tudo. A declaração de Deus aqui é bem solene. Por causa dessa quebra contínua da aliança, uma decisão foi tomada. As nações inimigas que deveriam ter sido tiradas dali iam permanecer na terra. A consequência da desobediência se tornou algo permanente. E o propósito disso é definido como provar a Israel. Ou seja, não era só um castigo, era um teste contínuo. A presença constante desses inimigos serviria como uma escolha para cada nova geração. Eles iriam seguir o caminho do Senhor ou se desviariam, assim como seus pais fizeram? Isso nos leva de volta à nossa pergunta inicial, só que agora com uma outra profundidade. Depois de ver esse padrão de pecado e resgate, essa espiral de esquecimento, o que essa história toda realmente ensina sobre a importância de lembrar e o perigo de esquecer? A resposta, como o próprio livro de Juízes mostra, acaba definindo o destino de uma nação inteira.